Aqui para gravar. Pronto, ela é composta por dois momentos e temos uma apresentação didática feita pela nossa especialista convidada, a doutora Flávia, que já está aqui conosco. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, é um prazer participar da sessão. Igualmente. E em seguida, né, após a apresentação da doutora, faremos a discussão de um caso real que foi enviado por uma profissional de saúde da atenção primária. Aviso que esse momento está sendo gravado e disponibilizado posteriormente no nosso site e também no nosso canal do YouTube para vocês, né, reassistirem e tirarem as dúvidas que foram surgindo também. Essas sessões que oferecemos, né, como vocês também já sabem, elas são sessões abertas tanto para os profissionais de saúde como também para os residentes, os graduandos, os pós-graduandos, né, de qualquer área da saúde. Então, se vocês conhecem alguém que tem interesse em assistir nossas sessões, pode convidá-los, que esse espaço ele é colaborativo, então, né, e estamos aqui para compartilhar nossas vivências, né, trazer as nossas dúvidas e aproveitar o momento também para interação e aproveitar a presença da especialista, né, para poder tirar nossas dúvidas também no nosso dia a dia. E caso desejem fazer algum comentário, alguma pergunta, como vocês também já sabem usar, pode colocar aqui no chat que estaremos acompanhando, certo? E no final da sessão, né, iremos disponibilizar no chat também o formulário de satisfação da nossa sessão, que é através dele que iremos contabilizar também a frequência para a emissão do certificado ao final do curso, né? Na próxima sessão teremos o encerramento e aí logo após iremos emitir o certificado de participação dessas sessões realizadas. Hoje vamos discutir, né, um tema muito interessante, inédito aqui no ECO. É a primeira vez que estamos trazendo esse tema, né, que é manifestações orais em pessoas com diabetes. E essa apresentação didática será conduzida pela odontóloga Flávia Feitosa, que atua na Estratégia de Saúde da Família Municipal de Aracaju, é especialista em saúde coletiva, em gestão pública de serviços em saúde pela Universidade Federal do Sergipe, e ela é também mestre e doutora em meio ambiente. Mais uma vez, Flávia, seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco colaborando e pode ficar à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Assim, é um espaço que antes, assim, não era aberto. Assim, embora seja um espaço aberto e público, não era muito comum algumas categorias se inserirem e a diabetes é um tema que perpassa por várias áreas e de várias ciências. E eu me interessei em abordar esse tema porque a proposta é pensar uma assistência aos pacientes diabéticos que seja de forma integrada e, e que seja de forma integrada porque as resoluções para as demandas desse público elas só vão ser efetivas se pensadas com várias categorias. Não tá passando, não. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, tá? O slide aqui travou. Mas, ó. Então, por que falar de manifestações orais da diabetes? Porque percebendo que a diabetes é a oitava doença que mais acomete o Brasil, é o país que está em oitava posição de maior número de diabéticos, e que essa comorbidade acomete também em torno de 7,6 a 8% da nossa população. Existe um grande público que é atendido na atenção básica, que é portador de diabetes e que ele não estão tendo assistência na rede de serviço de todos os profissionais. E muitos deles são essenciais, inclusive para a melhor resolutividade dos casos. Tanto é que o nosso protocolo em saúde prevê, com um grande avanço, um assistente odontológico às pessoas com diabetes. Mas as gestantes, incluindo elas, as pessoas com diabetes, porque a diabetes traz esse viés. E quando a gestante ela tem diabetes gestacional, ela tem uma série de riscos que a gente vai falar mais à frente. Mas ela não traz dentro do protocolo a inserção do cirurgião dentista como uma linha de cuidado, assim como fez com a enfermagem, com a medicina. Então a gente precisa pensar um pouco nessa relação direta entre a diabetes e as complicações bucais.
como as complicações bucais interferem nos índices glicêmicos e como os índices glicêmicos eles levam a um maior descontrole da diabetes também, ou das doenças orais, né? Com diabéticos, elas são muito mais suscetíveis às várias infecções bacterianas, fúngicas. Por quê? Porque a diabetes, como ela é uma doença crônica e sistêmica, ela atinge e ela se interconecta com vários sistemas. E a boca é a porta de entrada para uma série de micro-organismos. É, e a partir dela, esses micro-organismos, eles têm uma ação tanto local quanto em todo o organismo, podendo ter várias complicações que acho que aqui a maioria já deve ter ouvido falar, complicações cardiovasculares decorrentes de problemas odontológicos, principalmente os problemas periodontais. Nós temos complicações ósseas. Então, assim, a diabetes ela traz um rol de sequelas para todo o sistema. E algumas manifestações elas são muito comuns e muito frequentes nos pacientes diabéticos. A gente vai trazer algumas delas, porque são várias, senão eu ficaria dias falando só de manifestações orais. E que são corriqueiras na clínica. Então, assim, todo médico, todo enfermeiro, quando for consultar esses pacientes, eles vão se deparar corriqueiramente com essas manifestações orais. É comum vocês verem a maior incidência de cáries em diabéticos, candidíase, líquen plano, uma diminuição do fluxo salivar. Isso vai provocar o quê? O aumento de úlceras de feridas, ou por trauma de prótese que estão mal adaptadas porque a boca está seca, por a produção, a saliva ela gera um tamponamento. Então, ele muda o pH da boca e essa mudança de pH, ele favorece a proliferação de uma série de bactérias. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento para essas manifestações para poder direcionar esse paciente na rede e pensar de forma coletiva, aí é uma chamada de inserir essas consultas odontológicas dentro do protocolo de assistência à diabetes. Tanto é que nós temos hoje as doenças periodontais, como a sexta maior complicação do diabetes. Inclusive, o protocolo de atenção à saúde do diabético colocou lá como uma lesão dos tecidos periodontais como um órgão-alvo a todo profissional de saúde investigar, justamente pela frequência e pela recorrência desses tipos de lesões. Então, a importância é justamente essa, é pensar um cuidado integrado para esse público. Eu trouxe aqui, vocês vão ver algumas doenças que eu entendo como mais corriqueiras, mais simples de encontrar. Vão ter várias complicações que não estão aqui. Essas foram trazidas pela frequência clínica. Em toda UBS você vai se deparar diariamente com várias dessas lesões e muitas vezes o clínico passa despercebido porque entende que não é seu campo de atuação olhar a boca, né? Só que para ele ter uma resolutividade das medicações orais, um controle do índice glicêmico, ele precisa olhar essas questões ou ele trata ou ele encaminha, né? E a maioria das UBS tem um profissional odontólogo. Foi um desserviço, né? A odontologia não fazer mais parte da estratégia de saúde da família. A gente serve como apoio às equipes de saúde da família, né? A partir de 2017. Mas ainda assim o Ministério Público, o Ministério da Saúde entende como essencial esse serviço. Tanto é que nós estamos inseridos em várias políticas. Os protocolos locais, os protocolos ministeriais sempre abordam temas. Se você olhar os programas de saúde na escola, quase todos os programas do Ministério e colocam temas de saúde bucal como temas linkados e essenciais à promoção de saúde e à promoção de saúde como um todo. Mas, infelizmente, dentro do protocolo de cuidados ao diabético, a gente foi citado de forma bem en passant. Assim, eles não detalhou como fez com a enfermagem, como fez com outras áreas. Exatamente, que chegou a dizer no nosso protocolo, eu achei muito bem até redigido, não sei quem fez, mas assim, de como deve ser a consulta, de como deve ser encaminhado, tá um protocolo bem elaborado. Cita a odontologia, mas como a ideia de promoção à saúde, mas não como cuidado de linha obrigatório, né? Então, a doença periodontal, ela é a manifestação oral mais frequente. Ela atinge 90% da população diabética. Aí a gente entende
que tanto na sua forma inicial, que é a gengivite, que que consiste em edema, sangramento gengivais, é a manifestação mais simples da periodontite, porque não há lesões ósseas, não há destruição de tecido periodontal nem de alvéolo. Então, esse é o estágio inicial, vamos dizer. Quanto às formas mais graves. Então, das formas mais graves, que já é uma periodontite instalada, que já tem um comprometimento ósseo, já há uma maior probabilidade de algumas complicações, né? Inclusive com sérias implicações para fetos, né? Se tiver uma gestante tiver com periodontite não tratada, e nós estamos essa complicação gira em torno de 20 a 50%, né? Que é a periodontite. A gengivite, juntando com a periodontite, atinge 90% do público diabético. E essa inflamação crônica, ela começa pela presença do biofilme bacteriano, que é, ou seja, uma escovação precária, um descuidado com a saúde oral, que vai sendo paulatinamente agravado pelo não tratamento é, não acompanhamento dessa higiene de forma adequada e não tratamento da gengivite no período oportuno, né, com visitas regulares ao dentista. Então, a doença periodontal, na sua forma mais grave, ela é a periodontite, e ela tem vários estágios. Mas ela começa a ser instalada quando há uma reabsorção óssea, formações de bolsas periodontais, perda de alvéolos. Então, assim, e eles levam, consequentemente, a perdas dentárias que vão, inclusive, agravar o estágio de gengivite, porque quando você perde um dente e você não repõe essa unidade dentária, há uma migração desses dentes para o local do dente perdido. Então, você vai ter uma remoção da raiz nessas regiões, vai ter uma exposição radicular que vai vai dificultar a limpeza, vai dificultar a mastigação, que aí vai ter consequências na deglutição, porque você te mastiga mal, vai ter todo um problema do sistema gástrico, né? Porque você não fez um trato adequado desse bolo alimentar. Então, assim, a periodontite, em última consequência, vai levar à perda óssea, vai levar à perda dentária, que leva a um desalinhamento dental, que vai levar a problemas da oclusão, vai levar a problemas de articulação temporomandibular, problemas de autoestima. Porque, inclusive, na nossa rede não tem não sei como está nos outros municípios, porque isso aqui abrange vários locais, mas nós não temos no município de Aracaju nenhum processo de reabilitação oral via prótese. Então, os pacientes que tiverem perdas dentárias não vão conseguir repor com prótese. A gente não tem tratamento ortodôntico, ou seja, se você perder um dente e estiver desalinhado, isso não é custeado pelo SUS. Então, vai gerar automaticamente uma perda de autoestima, né? Esse protocolo que eu citei é justamente isso. Ele faz a menção de que da gravidade dessas lesões da doença periodontal e seu impacto na diabetes, inclusive é, ordenando que seja um objeto de investigação do profissional, mas ele não traz a obrigatoriedade das consultas com cirurgião dentista. É mais ou menos isso. Por isso que chamei a atenção para o protocolo aqui de Aracaju, tá? Essa doença periodontal, até pela frequência, né, que ela é comum em seus vários estágios, 90% do público diabético, ela aumenta em 3 vezes mais o risco é, de, com- é, ela é 3 vezes maior o risco de acontecer em diabetes. Por exemplo, se uma pessoa tem problema odontal, o diabetes vai ter 3 vezes mais chance de ser acometido por ela. E tratar a doença periodontal, ele dá impactos imediatos na saúde. Você consegue ver uma redução nos primeiros meses de tratamento odontológico. Em questão de 2, 3 meses, você vai ver uma baixa, se você for repetir a hemoglobina glicada, de 0,4% se você trata um problema periodontal. Então, assim, se eu só de tratar um paciente que tem diabético, que tem problema periodontal, você já vai ter uma baixa de 0,4 nos primeiros meses de tratamento odontológico. Então, assim, isso você é um reflexo direto, né, da necessidade. Então, fica mais que claro essa relação bidirecional entre diabetes e periodontite e como a periodontite pode agravar esse risco de descontrole glicêmico 6 vezes mais. Então, assim, a doença periodontal tem um impacto direto, direto mesmo, nos mecanismos de controle glicêmico, porque a doença periodontal leva a processos inflamatórios que causam resistência à insulina e
elevam as proteínas C reativas que são oriundas da inflamação e que provocam descontrole glicêmico. Então, a gente não pode pensar diabetes sem tratamento odontológico, porque a probabilidade de complicações desses pacientes que não são acompanhados é imensa. E fora que a diabetes gestacional, ela já vem sendo olhada, vista pelas cartilhas do Ministério. Então, existe uma preocupação em diminuir a mortalidade materno-infantil. E diminuir essa mortalidade perpassa pelo acompanhamento odontológico. Tanto é que todas as gestantes, elas tá dentro do rol de cuidados, né, do Ministério, pelo menos uma consulta odontológica. Esse indicador, recentemente, continuou sendo mantido. E, sobretudo, para essas pacientes que têm diabetes gestacional, porque ele já provoca a probabilidade de partos prematuros em qualquer gestante. E diabetes, é uma pessoa já sendo diabética gestacional, já tendo uma série de complicações sistêmicas. Se não tiver um tratamento periodontal adequado, é, a chance de engravidez de risco é, de ter abortos ou partos prematuros é imenso. Então, a gente recomenda que dentro do protocolo, assim, quando se pensar em amarrar isso, que antes dos 4 primeiros meses ela passe por uma consulta com o dentista para que a hemoglobina glicada ela seja baixada, porque diminui imensamente a chance de bebê prematuro e baixo peso, principalmente nos 4 primeiros meses gestacional. Então, a gente precisa olhar a diabetes, sobre a perspectiva do cuidado odontológico, principalmente para alguns públicos, entendeu? Para todos, mas em especial para alguns. Outra manifestação muito recorrente em pacientes com diabetes é a xerostomia. Quer dizer, dos diabéticos, de 34 a 51%, eles apresentam ou uma redução no fluxo salivar ou na qualidade dessa saliva. E essa mudança na composição do pH vai gerar o quê? A saliva ela faz o quê? O tamponamento da cavidade oral. Então, ela faz o que a gente chama daquela limpeza mecânica. Ela reduz o pH e ela diminui a maior probabilidade de incidência de cáries. Uma boca seca, ela favorece a proliferação de fungos, de bactérias. Então, ele facilita uma série de doenças, dentre delas a candidíase, uma doença muito comum em DM1s, né? Que é um público menor de incidência de diabetes, mas também acontece no diabetes tipo 2. Mas ele é muito mais comum em DM1. É, o líquen plano que são favorecidos por doença autoimune. Deixa eu me ver o que eu tô. No diabético, uma baixa saliva, ela pode ser tratada com a hidratação. Algumas pessoas elas precisam de estimulantes salivares e de salivas artificiais, como mucina, mas esse acompanhamento ele tem que ser feito, porque se você se a pessoa diabética está descompensada, ela já vai ter uma baixa, então você tem que compensar o estado glicêmico. E se você não tratar essa dificuldade na produção salivar do diabéticos, você vai começar a ter prótese mal adaptadas. Majoritariamente a população diabética é DM2 e majoritariamente é um público idoso, que hoje em dia é portador de prótese. Porque nós já existimos no passado uma odontologia mutiladora, hoje a gente já pensa uma odontologia muito mais preventiva, tanto é que um dos indicadores é a redução de ortodontia, né? A gente pretende chegar a menos de 3%, mas a gente está tratando no público diabético de 60, 70 anos, que é a maior faixa de incidência de diabetes, que é diabetes tipo 2, que ele já é desdentado. Então, ele faz uso de prótese. Então, se você não trata a xerostomia, você vai ter o quê? Próteses mal adaptadas, e essas próteses mal adaptadas vão gerar traumas que, pelo descontrole glicêmico, já tem um pH alterado na boca, vai ser uma de porta aberta para que essa bactéria se dissemine e provoca uma doença, se ainda tiver dente, alguma doença periodontal, se não tiver inflamações de boca, quelite angular. é, a diabetes, se você olhar, é uma porta para quelite, é uma porta para estomatite herpética, de disseminação de várias doenças. E ainda mais que elas são agravadas e pioradas quando não tem um pH salivar adequado. Então, você percebe que todas as doenças orais elas têm uma interconexão.
E outra síndrome da queimação bucal é muito comum em idosos, né? Ela é causada assim por candidíase, por neuropatias, por alterações vasculares que são próprias da idade. Existem pacientes que tomam muitas medicações que têm um efeito que provoca ardência e queimação bucal, que é muito chato, é muito doloroso. E muitas vezes, aliados a medicações como clonazepam, precisam fazer terapias comportamentais, porque também tem um componente de ansiedade. A nossa rede não trata, nem todas as medicações. O clonazepam ainda tem, mas essas terapias elas não são de fácil acesso. Então, a gente tem que pensar é, em quem é nosso público, que é um público idoso. Essas doenças precisam ser identificadas e encaminhadas de forma muito precoce para que se tenha uma resolutividade, porque em idosos a queimação bucal é embora menos frequente, bem mais frequente em idosos e acontece muito, mas ela não é visualizada, ela não é tratada, às vezes encaminhada na rede, porque a gente simplesmente não questiona. Reclama pontualmente, vem com aquelas queixas recorrentes e não se investiga tanto, né? É para que a equipe tenha esse olhar, para encaminhar, porque tudo no SUS, a gente tem avançado muito nas redes especializadas, de todas as áreas, mas na odontologia ainda demora um pouco entre a consulta da atenção primária e o acesso à rede especializada para tratamento. E alguns tratamentos você não consegue na atenção primária, né? A cárie, a redução de saliva, né? Ela vai provocar um aumento de cárie, mas ela é provocada principalmente pela má higienização. É o biofilme, o substrato que não foi removido. Só que a agilidade com que esse biofilme não removido vai favorecer a proliferação de cáries vai depender das condições sistêmicas daquele paciente. Então, a diabetes provoca cárie? Existe uma relação direcional, ela pode provocar, porque ela altera toda uma condição que favorece a proliferação dessas bactérias. Teve escovação, a metade dessas doenças, elas não vão acontecer, porque precisa do biofilme. Mas não tendo, existe uma incidência muito maior de cáries. Então as pessoas que têm diabetes, que consomem mais açúcar, necessariamente eles vão possuir mais cárie? Não, essa relação não é direta. Por quê? Existe um público, principalmente os DM1s, que são diagnosticados na infância, que eles têm uma dieta, até pela própria condição da diabetes, muito mais rigorosa e com um consumo muito menor de carboidratos, de açúcares. Então, isso impacta diretamente na tendência a, se houver uma escovação melhor, não haver tanta formação de cáries. Então, o que que a gente diz? Em geral, diabéticos descompensados, em geral não, sempre diabéticos descompensados vão ter maior tendência à cárie. Mas nem todos os diabéticos têm o maior índice, porque precisa estar com quadros hiperglicêmicos e tem estudos que pacientes de M1 como eles fazem um acompanhamento e têm uma dieta rígida, ao cirurgião nutricionista muitas vezes se aproximam do índice de cárie em crianças da faixa de uma criança que não tem nada, justamente pelo controle glicêmico. Mas os picos de hipoglicemia estão altamente associados a cáries. Eu estou trabalhando assim, que a gente não pode dizer que todos os diabéticos têm mais propensão, porque há muitos estudos que o DM1 foge um pouco essa regra, porque a maioria é um público pequeno e quando vão procurar o sistema odontológico que as pesquisas têm feito, eles estão compensados, porque ele é 1% do público-alvo de diabetes, que é 8 no país. Então, é essa regrinha que foge um pouco, por isso o estudo diverge nesse sentido. Mas a convergência entre hiperglicemia e o processo carioso é direta. É uma diabetes descompensada. E uma coisa que a gente observa é o grande número de dentes perdidos de diabéticos. A gente veio de uma odontologia mutiladora e os diabéticos ainda estão vindo para essas redes de assistência com glicemias bastante alteradas. Então, eles já perderam muitas unidades dentárias que poderiam ser aproveitadas e esses índices glicêmicos ainda estão agravando as doenças periodontais. Então, assim, a gente está fazendo uma pesquisa na UNBS que eu estou trabalhando no momento, é imenso o número de desdentados. Tipo assim, pessoas que perderam mais de 10 unidades. Assim, do público diabético, que é um público mais envelhecido, né? O número de perdas dentárias acima de 5.
é quase 70%. E as pessoas não estão sendo reabilitadas, né? Por mais que eu coloque uma prótese, então elas não vêm só com perdas dentárias, elas vêm com problemas oclusais, elas vêm com dores crônicas de articulação temporomandibular, com necessidade de laser terapia que a gente não consegue na rede. Então, é um ciclo, né? A gente vê que esses problemas só se agravam. A alteração de paladar, eles podem, a diabetes descompensada pode levar a algumas alterações de paladar que geram desconforto, o tratamento não é assim, não tem uma relação direta entre tratar e a melhora, né? São tratados com antioxidantes. E a gente percebe também a relação, como a doença periodontal, ela pode se agravar e ela pode formar processos agudos também, infecciosos. Então, é comum os diabéticos, além de doenças periodontais, que apresentarem também lesões no periápice desses dentes. E essas lesões, elas têm uma menor probabilidade de cura, de cicatrização com glicemias altas. Então, você vai perceber que pacientes diabéticos têm uma maior chance da cárie virar uma lesão periodontal, uma lesão periapical, e essas lesões evoluírem para quadros de endodontia, de canais. E esses canais não conseguem uma resposta cicatricial do tecido apical boa se as glicemias não tiverem dentro de menores que 200, que não, assim, não é o ideal, mas você consegue entre 150 já ter alguma melhora, alguma resposta satisfatória desses tratamentos, mas com glicemias muito altas demora demais. Então o insucesso dos tratamentos endodônticos de quem precisa de canal é muito alto em pacientes descompensados. Então, se não houver uma parceria, nem há um controle glicêmico nas outras áreas e vai gerar complicações em vários órgãos-alvos, nem a odontologia tem o sucesso terapêutico que ela precisa. Então a gente precisa pensar em uma união de forças mesmo da equipe para melhorar esse quadro. Então, assim, né, essa conversa, esse bate-papo, né, é mais no sentido de chamar atenção para repensar o fluxo do paciente diabético nas redes, chamar atenção, que eu acho que a maioria dos colegas já sabem, mas talvez assim, que eles deem um olhar para a necessidade de controle de um controle glicêmico rígido e que esse controle glicêmico rígido nos pacientes diabéticos só pode ser pensado com uma rede integrada e com a odontologia dentro dela. Tanto a gente é importante para o cuidado de forma geral, como a gente não consegue boas respostas nos nossos tratamentos periodontais, nossos tratamentos de saúde em várias áreas, né? Sem sem que esse paciente esteja compensado e que o tratamento periodontal ele melhora de sobreviver. Eu chamei atenção para o periodontal, porque 90% dos diabéticos apresentam algum problema periodontal, mas isso serve para os outros, né? Porque normalmente quem tem problema periodontal vai ter problema também de xerostomia, vai ter problema de lesões por trauma, porque vai perder alguma unidade, já vai ter próteses mal adaptadas. Mas eu chamei a atenção do tratamento periodontal porque pela frequência, né? Ele é 6 vezes mais frequente em diabéticos. E ele acomete 90% da população diabética em algum tipo de grau. Por isso que nas minhas considerações eu chamei a atenção para essa problemática. E a gente precisa sensibilizar essa comunidade para que tenha uma higiene bucal rigorosa, para que entenda que a cavidade oral ela faz parte da saúde como um todo. Isso a gente precisa de parcerias, porque às vezes a importância que se dá a determinados profissionais não se dá a outros, a gente não consegue um cuidado integrado se todo mundo não sentar e pensar junto. Que as outros profissionais de equipe fomentem a necessidade de visitas regulares ao dentista, justamente para pensando nesse público, e a gente sentar para repensar um modelo de rede, né, que faça essa assistência. Porque a gente precisa, as outras aulas eu acho que eu fiquei até encantada, porque às vezes até o controle glicêmico, às vezes ele não é tão bom pelo acesso à medicação. Então a gente precisa melhorar tanto na parte odontológica. Acho que foi um desserviço a gente sair de dentro da estratégia de saúde da família, mas a gente já dá esse suporte. A gente precisa cada vez mais sentar com os outros membros. Também, às vezes, a correria, nós normalmente somos em menores números do que a estratégia de saúde da família. Então,
A gente normalmente é duas equipes tradutoras falando para uma, né? Não sei como são nos outros municípios, mas a gente está longe de conseguir uma equipe para uma estratégia de saúde da família. E a gente precisa pensar pautas integradas, porque o ser humano é integrado e só vai ter resolutividade se a assistência for integrada. Acho que é isso. Desculpa se eu me prolonguei, eu falo muito. Muito obrigado. E assim, estou aberta para alguma pergunta ou algo, se eu souber, a gente pode conversar. É isso. Que ótimo, Flávia, você trazer esse assunto. Você falando aqui, eu refletindo, assim, a importância, né? Até dentro da consulta da enfermagem, eu falo da enfermagem, que é a minha área, né? De fazer essa investigação, de perguntar ao paciente se ele tem alguma queixa, né? Referente à boca seca, como você comentou, se ele tem alguma, assim, alguma dificuldade e a gente poder fazer esse encaminhamento direto, né? E não ficar somente presa às outras, né? Às outras consultas, às outras, informações e não trazer essa parte, né? Não incluir essa parte também dentro do exame físico e anamnese. Temos aqui uma pergunta da Andrea, que ela colocou assim: um odor diferenciado no hálito do diabético é em decorrência de qual fator? É necessário qual frequência da consulta odontológica de um diabetes, de um diabético? Qual seria uma frequência, assim? Então, o ideal seria que eles fossem de pelo menos a cada 4 meses, 3, 4 meses. Mas na rede, se a gente conseguisse pelo menos semestralmente, a gente já conseguiria um avanço porque pegaria as doenças no estágio iniciais, né? Acho que talvez no protocolo, como a gente tem um número pequeno de equipes de saúde bucais para a equipe de saúde da família, pelo menos aqui no município de Aracaju, eu não sei como é que tá isso no Brasil, mas acredito que seja igual. Não, talvez não consiga. E o público diabético é muito grande, né? Quando você pega uma população na assistência do BS, o ideal seria 3, 4 meses. Mas, assim, para se repensar um fluxo viável, acho que em 6 meses. E o hálito, ele pode ser decorrente de uma série de fatores, né? Tem a cetoacidose diabética, que você já abordaram em outros momentos, que ela já traz um hálito frutado, já traz a hipoglicemia, que é a baixa salivar. Então, quando você tem uma hipossalivação, você favorece a proliferação de bactérias anaeróbicas, então dá um odor. Então, ele assim, o mau hálito ele pode ser causado por uma gama de fatores, né? Vai depender desse tipo de mau hálito. Pode ser por proliferação de bactérias gram-negativas, que é justamente uma escovação mal feita, a formação de biofilme, de tártaros. Você vai perceber uma gengiva vermelha, demasiada, sangrenta, aliada a um mau cheiro, são bactérias gram-negativas atuando, né? É decorrente de uma má higienização. Tem problemas de esofagite, do trato gastrorespiratório, que também provocam mau hálito. Tem a própria cetacidose diabética, que ele traz um hálito filtrado, são glicemias muito altas, muito comum em DM1. Mas alguns, pelo que eu vi nos slides, né? Alguns DM2 podem trazer. Então, assim, o mau hálito é uma sinalização de que algo na cavidade oral, ela não está funcionando bem. Mas existem outros, por exemplo, uma gengiva ela é para ser clara, ela é para ser arrosada, ela não é para ter edema, ela é para ser não é para estar vermelha, ela não é para sangrar na escovação. Então, há vários sinais que apontam que podem apontar se a causa do mau hálito é problemas de má higiene ou doença, de problemas periodontais de cáries, ou se são de outros sistemas próximos, né? Que é o gástrico, se é uma própria complicação da diabetes ou uma cetoacidose, mas que necessariamente não tem um problema bucal associado. O mau hálito é um leque de muitas coisas. O É odor isso. metálico tem alguma referência relacionada assim? Está relacionado? Odor Odor metálico? metálico. Deixa eu ver, viu? A carência de alguns nutrientes dá isso. Agora, exatamente, tipo assim, ligada à doença periodontal não tem, entendeu? As doenças de higienização não trazem esse odor metálico, mas ele sinaliza problemas nutricionais, né? Tipo, é, que sinaliza acompanhamento de investigação de vitaminas, essas coisas, entendeu? Mas normalmente os odores causados por pelas lesões mais comuns bucais, eles não têm esse odor. Mas frutado de certeza vai ser acidose. E o restante é muito comum, né? Assim, o de hipossalivação você vai ver.
Eu não sei nem explicar como é o odor, mas que a gente sabe identificar, mas eu não sei, vamos dizer, pontuar o nome. Mas, por exemplo, quando você tem uma hipossalivação, ele normalmente vai vir acompanhado de algumas ulcerações. E elas trazem, é como se fosse uma ferida aberta, né? Aquele odor de. É um mau cheiro, eu não sei pontuar que tipo de odor é, mas assim. Uma hipossalivação vai vir você vai ver pontos que tem ou estomatite, ou que tem alguma ferida aberta, ou que tem algum ponto necrosante. Doença periodontal fede muito, porque são doenças que provocam abscesso, que são perdas ósseas. Então, aquele é como se aquele sangue pisado, aquele sangue. Eu não sei te explicar o odor, mas é como se fosse resto de sangue no local. É mais pisado, mais antigo. Porque quando você tira aquelas bolsas, vai tirar o tecido mais escuro. A cor dele fica amarronzado, por exemplo. O sangue já não tá com aquele vermelho vivo quando começam as doenças necrosantes, né? É muito mais fácil para a gente da odontologia identificar pela cor e textura do que pelo tipo de odor, né? Por exemplo, pela cor da lesão, pelo formato da lesão, pela estrutura da. Eu não sou muito boa com cheiro, talvez que eu tenha uma perda disso, mas é cheiro de tecido morto. É de sangue coagulado. Eu não sei que cheiro é esse, eu não sei, assim, mencionar, entendeu? É bem fácil identificar problema periodontal, assim. Não tem muito. É mais associado ao cheiro característico, né? De vocês ali vivenciando o cheiro e se acostumam Pronto, também, né? é um cheiro muito próximo quando chega uma ferida que tá necrosada. A periodontite avançada, ou quando você vê, ela tem cheiro de algo podre, alguma coisa assim, daquele sangue pisado. Eu não sei te dizer que cheiro é esse, mas ele, a região vai estar com aquele vermelho marronzado, aquele cheiro realmente fétido. Eu não sei te dizer o nome do cheiro, né? Mas é isso. Eu não sei se eu fui muito clara, não. Pois E sim. cheiros metálicos a ligando mais ou menos a deficiências vitamínicas, né? Ou lesões. Por exemplo, se você pega, por exemplo, que aumenta a propagação de algumas doenças, por exemplo, se você tem um câncer de boca, uma lesão mais grave de tecido, não tem dificuldade muito de ver. É um tecido morto, porque ele comprime as estruturas subjacentes. Então, o odor é ruim, você consegue perceber logo. Agora, eu não sei da nomenclatura. Provavelmente nos livros tenham, né? O nome desse odor. Pronto, tá ótimo, doutora. Obrigada, viu? Se alguém tiver mais alguma dúvida, aí vai colocando aqui no chat e depois, né, a gente até pode associar junto com a discussão do caso, certo? Aí agora a gente vai para o caso para a gente discutir mais um pouquinho sobre.